Bom, gente, boa noite. Eu sou Kaique, eu sou desenvolvedor da BIS, sou iOS Dev Senior lá. E hoje eu vou falar um pouco sobre a Sync-Await e também mostrar, meio que ao vivo, como que a gente pode fazer a migração de Completion Render para a Sync-Await. E vocês vão ver que é bem fácil e facilita bastante as coisas. Mas, vamos começar com o básico. O que é o Sync-Await? Então, disclaimer, eu coloquei o mesmo Casemiro em todos os slides porque foi a Carol me desafiou, então eu consegui. De nada. Valeu. Então, vai ter um mesmo Casemiro em todos os slides. Bom, começando, o que é o Sync-Await? Então, o Sync-Await ele surgiu, ele surgiu na WWDC 2021, ele foi apresentado e basicamente ele foi apresentado para a gente como uma nova forma da gente fazer chamadas assíncronas de uma forma não tão feia quanto é feito com Completion Render. E fica muito mais elegante, vocês vão ver, eu vou mostrar alguns exemplos. Então, bom, acho que todo mundo já trabalhou com... Ué, parou? Não. Todo mundo já trabalhou... Vai estar fora. Estou na frente, lógico. Então, como que a gente faz atualmente, né, com Completion Render? O call site fica assim. Então, isso acho que, assim, todo mundo já viu isso alguma vez na vida, tem um escaping, que, cara, eu nunca parei pra ver o que era o escaping, de verdade, fica um pouco estranho, porque você não sabe exatamente o que está retornando, está retornando void, mas na verdade o que volta mesmo é o string. Então, assim, é ruim de ler, principalmente para quem está começando com iOS, e olha isso aí e fica com medo, porque é bem estranho. E aí, para chamar, você tem que fazer isso aqui. Então, bom, aquela imagem foi eu vendo a primeira vez isso. Então, você tem que passar uma função, você fecha a função e abre um novo bloco de código. Então, assim, fica um pouco estranho, principalmente para quem está começando nessa tecnologia. E, bom, eu fiz um exemplo, o mesmo código, o mesmo código, só que com a Sync-Await. Então, com a Sync-Await, vocês podem ver que fica muito mais simples, porque você tem um retorno, você sabe que está retornando, fica mais organizado, você não precisa passar um parâmetro a mais, e na chamada fica só isso. Na chamada fica só isso. Então, você espera essa função retornar a sua string. Então, fica muito mais, assim, legível e mais bonitinho, mais elegante. Então, bom... por que a gente chama, por que eu trouxe como chamada de API? Porque a API demora, então normalmente a gente já faz chamada de API com código assíncrono. A gente já usa, né, com Completion Render, e a Apple agora disponibilizou o Shared Data, que a gente chama e ele já é assíncrono. Então fica bem de boa de chamar. E a conversão, vocês vão ver que é muito simples. Deixa eu ver. Mais uma coisa que também apareceu, que eu achei legal colocar, são actors. Eu vou mostrar um pouquinho do que é depois, mas basicamente o Actor ele chegou junto com a Sync-Await e ele é a forma mais thread safe de você chamar um método assíncrono. E para a API ele pode ser uma ótima prática para você não ter problemas com retornos. Eu já tive isso hoje, inclusive, e eu vou mostrar para vocês que ele parece muito com uma classe. A única coisa que muda é que ele chama Actor, é bem simplesinho. Então é isso. Bom, deixa eu mostrar então, não adianta eu ficar falando e não mostrar como é simples isso. Deixa eu ver. Vamos subir isso aqui. Bom, nossa, ele ficou pequeno. Ver se consigo aumentar. Como de vírgula aí, troca do... Então, mas ele já está com presentation. Mais estranho. Como é que é? Ctrl-V? Comando de compra? Não, tá certo. Aí você Tá pode certo. acertar comando de mais. Vou levar os... Comando de mais também. Bom, beleza. O que eu fiz então? Eu fiz um exemplo usando o SwiftUI. Basicamente, é um método, é uma aplicação que mostra uma lista aqui de bloqueio de frutos. E como que ela foi estruturada? Bom, eu não vou entrar muito em detalhes do SwiftUI, é uma lista com dois texts, então é bem simplesinho, com uma peer chama getData. E aqui a gente está usando o ViewModel, que é um Observed Object, que é basicamente o jeito do SwiftUI de você falar que você quer que o seu
código Swiftui olha para aquele objeto, qualquer mudança, ele vai refletir isso na tela. Então, entrando aqui, eu criei um data provider, que está aqui, mas depois eu volto nele, e basicamente eu chamo o getProducts naquele mesmo estilo que eu mostrei de completion render. Então a gente tem aqui o getProducts, retorna o produto e faz a minha lista, que é published, receber os novos produtos. Então, onde está esse método aqui? O getProducts. Isso aqui é mais um... Eu não queria usar a internet para... vai quedar errado. Então eu deixei meu JSON aqui embaixo. E aqui eu deixei a minha função com completion render. Que basicamente tem um timerzinho aqui só para fazer a espera mesmo de uma chamada de API. E, bom, deixa eu começar então. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar o método em assíncrono. Assim, você pode fazer isso na mão, mas o Xcode... Nossa, estou muito ruim de ler. O Xcode ele tem um convert to async. Basicamente, ele vai pegar essa função e converter de uma forma bem tosqueira, mas que funciona. Bom, então, no meu caso aqui, como eu criei um protocolo, eu vou ter que alterar meu protocolo. Nossa, alterar no meu protocolo a chamada dele. Nossa, não é isso. Aqui, como que? Pode. Eu vou ter que continuar olhando para a tela. Aí, foi. Então, basicamente, agora não tem mais nenhum erro nessa classe aqui. Ela já é assíncrona, então o método já está assíncrono, retornando o que eu quero, que é uma lista de produtos. E agora vai dar erro no meu viewModel. Eu espero que dê erro. Deu erro, ótimo. Então, vamos lá. Como é que eu faço para fazer a chamada dessa função? Basicamente, agora não tem mais um completion. Então, eu não preciso mais disso aqui. O meu product aqui, ele vai receber então um await do meu, como é que eu chamei? Data provider .getProducts. Isso aqui eu posso comentar tudo. Ele vai me dar um erro? Vai. Por quê? Como o meu getData ele não é assíncrono, ele vai falar que o assíncrono precisa de uma função assíncrona, ou o que eu posso... Nossa, foda. Ou o que eu posso fazer é uma task. Por aqui, tá, fechou. Aqui dentro, ótimo. Então, o que essa task fala para mim, basicamente? Eu quero que você execute aquilo que está lá dentro, mesmo que seja síncrono ou assíncrono, tanto faz, mas isso aqui vai tirar o meu erro. E se tudo der certo e o prever funcionar, é para ter exatamente o mesmo resultado. Então, o que eu fiz? Eu fiz a mudança inteira do meu método de completion render para assíncrono, rapidão, e está tudo funcionando. Então, eu posso vir aqui, tipo... Não, vocês acreditem, está funcionando. Mas, basicamente, o que eu queria mostrar era isso. Cadê meu work aqui? Então, basicamente, eu queria mostrar para vocês aqui, é muito simples fazer essa mudança de completion render para código assíncrono. A gente começou a fazer isso no nosso time, tá dando super certo, tipo, para a gente está muito mais fácil de ler as coisas. E também tem um caso que a gente está fazendo 2 requisições e o Asyncamente ajuda pra caramba, porque antes a gente tinha que fazer isso meio que serial e agora a gente está podendo fazer de forma assíncrona as 2. Então a nossa tela está muito mais rápida. E é isso, gente. Valeu. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida do que eu mostrei? Eu sei que foi meio rápido, mas... Eu nunca mexi com Asyncromente, mas ali tudo bem, tem o model, ele vai sacar que está recebendo uma alteração de dado e vai alterar na tela. Isso.
Mas em caso onde você não está utilizando nada reativo, como que você faz para avisar que aquele objeto foi alterado ou tem que usar necessariamente alguma coisa reativa? Cara, assim, você vai, como eu falei, é bem... Você não vai ter que mexer, muito nas estruturas da sua tela. Assim, se for reativo, você vai fazer daquela forma. Se não for, tudo que tá, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu começar a mostrar no código. Então, aqui no nosso model, tudo que está para baixo do await, ele só vai ser executado depois que o meu await retornar. Então, por exemplo, se você tiver alguma mudança na tela, meio que, vamos falar um reload data, por exemplo. Se eu tivesse uma table view, eu poderia chamar logo depois do product um reload data, porque ele só vai chamar reload data quando o meu await terminar. O await é de fato espera. Tudo está dentro do task, embaixo do... Exato. Desculpa, você não. Falei, Carol. Era essa dúvida. Se tipo, tudo que tiver dentro da task, necessariamente. Se não estiver usando task. A sua função vai provavelmente, se você não usa task, aqui a sua função vai ter que ser uma sync também, que aí você não precisa do task. Tudo que está, tipo, o await ele de fato espera aquilo acontecer. Então tudo que estiver abaixo do await, ele só vai ser chamado quando o await tipo, liberar. Ele meio que bloqueia, ele é meio que um locker. Então aqui ele vai travar tudo que estiver abaixo, e aí como funciona a questão do assíncrono. Se eu tiver 3 tasks, ele vai rodar as 3 tasks, tá falando. As 3 tasks assincronamente. Ao mesmo tempo. Isso. Saudades. Acho que só completando o que o colega comentou, se você tiver numa arquitetura com Swift, e você pode chamar, por exemplo, requisição do interactor, e depois do await você chamou o presenter do dado que você recebeu. Exato, também dá. Não reativo. Sim, boa. E no caso, sei lá, se o backend não devolvesse os dados, como é que a gente trataria? Então, nesse caso, o exemplo que eu coloquei ele é bem simples. O que a gente poderia retornar, em vez de retornar uma lista de produtos, a gente poderia retornar um result com o success e o erro. Então, isso resolveria o problema. Eu acho que, ou você poderia também usar o... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui mais fácil. Aqui vocês veem que eu coloquei with share continuation. Existe um que ele é com... esqueci o nome agora, não foi o nome. Isso, com o throwing. Então ele dá o throws. Então também é uma forma de você pegar o erro. Dá para fazer isso também. Você comentou de fazer semáforo, de você empilhar uma task embaixo da outra, as funções vão ser chamadas assincronamente. Na verdade elas vão ser chamadas meio que ao mesmo em 3 threads diferentes. Tipo um task, imagina que é uma thread. Tem alguma coisa já do framework ou você tem que controlar manualmente o retorno das threads? Como assim? Acho que eu não entendi o exemplo. Tem alguma coisa que você... esqueci o nome do negócio. Quando você está trabalhando com semáforo, você avisa que a thread foi completada, conforme você foi empilhando, ele sabe a hora que você acabou todas as chamadas. Sim. A task, você tem as 3 tasks. Como que ele sabe que ele acabou de fazer as 3 tasks? Tá. Nesse caso, o que a gente poderia fazer era o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no... Aqui, tá. Imagina que eu tenho... Eu vou de um jeito mais simples, eu vou colocar 2, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, em vez de esperar só uma, eu posso abrir uma dupla. Calma aí, eu fechei errado aqui. Eu posso abrir uma dupla e chamar 2 funções aqui. Então, eu posso fazer isso, vírgula, data provider, ponto, get product. Eu posso fazer isso aqui. Da mesma forma, eu posso fazer também isso aqui ser um array. Então, eu posso chamar, por exemplo, 3 funções, ele vai me retornar um array com os 3 resultados. E ele só vai sair daquilo ali quando ele tiver os meus 3 resultados. O await ele vai esperar todas as funções assíncronas. Entendeu? Que você chamar depois dele, tá? Não é todas não. Aqui tá dando erro porque o product não é uma dupla. Mas acho que ficou mais ou menos claro. Tipo, eu posso fazer isso como forma de array também. Os 2 são paralelos, saem paralelos. Sim, os 2 saem paralelos e ele espera. Isso, exatamente, perfeito. Perfeita colocação. Se colocasse um product embaixo, então aí seria
Se eu colocasse a weights embaixo, sim, ele seria sequencial. Exatamente. Mais alguma dúvida? Você teve muito problema para teste unitário? Não. O que acontece no teste unitário? Você tem que usar da mesma forma que você tem as completions, né, e você tem que esperar, você pode também resolver isso com protocolos ou com o expectation do teste. Tem eu esqueci do Nimble agora. A sintaxe do Nimble é o equals alguma coisa. Eu não lembro exatamente a sintaxe. Não, eu também não estou lembrando de cabeça. Até eu achar isso aqui no código vai ser tenso. Mas dá pra... O Nimble ele tem uma sintaxe que ele espera receber, então ele espera até receber alguma coisa, ou você pode usar a expectation do UITest. UITest? XTest. Boa. Eu acho que dá pra você colocar o teste como assíncrono também, direto. Dá, mas a gente não teve boas experiências com isso. Mas dá. Por quê? O que aconteceu? Não, só não Teste funcionou. falhado? Teste ficava intermitente. Teste intermitente. E mais alguém? Fala aí. Só um comentário. Uhum. A questão da task ali em si, Uhum. ela serve da gente trabalhar com retrocompatibilidade para projetos que não necessariamente já usam assim, que é o await em toda a sua arquitetura. Sim. Eu falo isso, por exemplo, vou deixar para o Dr. 4 falar mais no mês que vem, mas quando a gente fez Live Activities, todos os métodos do Activity Kit, eles usam assim que é o await. Boa. Mas o nosso projeto não. E aí a gente consegue usar teste para resolver essa retrocompatibilidade com versões antigas do iOS aí também. E aí a gente consegue encapsular isso só da classe nova do iOS 16 mais lá. Boa. Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei do Vector e que era muito simples de usar? É isso. Então, assim, voltando um pouco a explicação. O que o Vector me garante? Se eu chamar essa função getProducts tipo 10 vezes, não que isso seja o cenário de hoje, mas digamos que você tenha que chamar, no caso do projeto que eu estou trabalhando, a gente chama duas funções, a gente chama dois métodos que a gente precisa de duas informações de dois endpoints diferentes. Ele vai me garantir que é thread safe, então ele vai terminar um e chamar o outro. Ou, assim, ele não vai mexer em coisas que o outro está mexendo. Então o Vector te garante isso. Precisa? Não, mas é uma boa prática. Então o Vector, principalmente se você estiver trabalhando com um banco de dados, por exemplo, ou banco de dados local, pode ser legal usar o Vector. E como eu falei, ele é super simples, ele basicamente substitui a nossa classe, mas ele funciona exatamente igual a uma classe. Exatamente igual. Então você tem que criar uma instância e tudo mais, o método de instanciação das classes se mantém. E ele é bem transparente. Tipo, funciona. E, bom, acho que é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Não existe problema de make self, de repetição, nem nada? Olha, boa pergunta. Acho que não. Eu acho que não. Mas assim, no nosso a gente está usando já faz uns 2, 3 meses e a gente nunca teve problema desse tipo. Então acho que não tem não. Assim, eu não vou garantir porque eu não cheguei, acho que eu não cheguei a esse ponto. Mas por experiência própria a gente não teve nenhum problema. E a gente não precisa mais fazer o if let self, set self, coisas tipo verificar se está nulo ou não. E a gente tirou tudo e está funcionando. Tipo, a gente não teve nenhum crash relacionado a isso. Então eu acredito que não tem problema. Mas eu não vou te confirmar porque eu não sei. Lição de casa. Sim, boa. É isso. Olha, gente.